O encontro foi comandado pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso. O objetivo? Colher informações dos especialistas da saúde que sirvam de orientação caso seja necessário o adiamento das eleições municipais de outubro devido à pandemia do coronavírus. Não é possível prever com exatidão o que acontecerá nos próximos meses. Presume-se, alguns acham isso, que em agosto, setembro, nós teremos números mais estabilizados em algumas regiões. Quais fatores poderão interferir nesses próximos meses? Eu vou dar alguns exemplos. Primeiro, os resultados da flexibilização do isolamento, que está sendo feita faseada e heterogênea em municípios e estados. Segundo exemplo é a volta às aulas e todas as suas consequências. Mesmo em locais com momentos que apresentem curvas descendentes, o cenário de ausência de medidas de prevenção mais eficazes, como a vacina, há possibilidade de transmissão comunitária a partir de contatos de casos suspeitos, sintomáticos ou assintomáticos. Lembrando que a maioria da população brasileira ainda é suscetível à doença. E eu falo que a sazonalidade é importante porque ela ainda tem que se confirmar, nós ainda temos que entender esse efeito e não podemos contar com ele, mas se ela for importante assim, a partir do mês de novembro nós estamos entrando no verão e é um período em que temos uma tendência menor de transmissão de gripe, embora não garanta a paz de ninguém. Havendo adiamento ou não do pleito, os principais pontos debatidos para a segurança dos candidatos e dos eleitores foram a realização das eleições em espaços abertos, como quadras esportivas em vez de salas de aula, votações em horários estendidos e também específicos para a população mais vulnerável, a possibilidade de que as convenções partidárias sejam virtuais e a suspensão da identificação biométrica para diminuir o contato físico entre eleitores e mesários. Os líderes partidários apresentaram sugestões. Uma proposta de emenda constitucional subscrita por várias senhoras e senhores senadores no Senado, que apresenta como datas para a realização que acrescenta a mudança de data no ADCT da Constituição, no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição, e coloca como datas para a realização os dias 6 de dezembro, o primeiro turno, 20 de dezembro, o segundo turno. A sugestão que nós do MDB do Senado apresentamos seria 15 de novembro, o primeiro turno, daqui a 20 semanas, e 29 de novembro, o segundo turno, para que nós possamos preservar a responsabilidade e a transparência da prestação de contas com dinheiro público e, ao mesmo tempo, ministros, garantir que haja uma transição segura entre a eleição dos 92 municípios de segundo turno e a posse dos eleitos. Os participantes concordaram com a transferência da data das eleições, contanto que elas ainda aconteçam este ano, mas qualquer mudança nesse sentido deve ser feita por meio de emenda à Constituição, ou seja, cabe ao Congresso deliberar e dar a palavra final sobre o assunto. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, destacou a importância da construção em conjunto dessa decisão. Então eu quero ressaltar nesse grupo seleto de autoridades, de líderes políticos, do judiciário, da medicina, que foi fundamental, proposital, essa manifestação do presidente Barroso e do vice-presidente Fachin deste encontro. A promoção desse encontro, ela tem um significado simbólico. O respeito do Tribunal Superior Eleitoral ao Parlamento, ele é recíproco e ele é mútuo, porque esse encontro estabelece, de fato, um ponto de partida para essa decisão. Esse foi um encontro interessante entre a ciência, o direito e a política, com o propósito de nós encontrarmos o que possa ser a melhor solução para o país. O que nós podemos assentar aqui, do ponto de vista técnico, é a impossibilidade de aumentar o número de urnas, embora possa ser interessante a ideia de espalhar por mais locais de votação. Não tem como ter mais urna, mas é possível espalhar por mais locais. Isso me parece ser uma boa ideia. E a dificuldade, não impossibilidade, mas dificuldade e custo de se fazerem as eleições em 2 dias
que também acho que os senhores devem levar em consideração.